Homens de meia idade precisam fazer check-up periodicamente. Isso porque a busca por atendimento médico especializado pode evitar que doenças apareçam e prejudiquem a saúde do homem, causando grandes males e até mesmo a morte. O médico cirurgião e urologista Bruno Molina atua na área e atende diversos pacientes que apresentam um crescimento incorreto da próstata, o que é chamado de hiperplasia da próstata, e pode causar sérios riscos à saúde. Ele vai comprimir as veias locais, então as veias elas não vão trazer o sangue de volta, o sangue vai ficar represado lá no pênis. Então o principal aspecto que a gente tem aqui é que as artérias devem estar adequadas, devem estar boas, e aqui algumas doenças acabam atuando, né? Então a pressão alta, o diabetes, né? Pacientes que não fazem muita atividade física, então todos esses fatores podem levar a lesões nessas artérias e as artérias se fecharem, né? É o mesmo mecanismo de infarto, o mesmo mecanismo de insuficiência renal. Paciente que tem problema nas artérias nos outros órgãos, a gente sabe que o pênis também vai ser comprometido. Assim que descoberto, o problema precisa ser tratado com o urologista o mais rápido possível para se evitar outras complicações de saúde. Então ele vai chegar mais ansioso, vai ficar receoso de acontecer de novo ou não e acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Então, para tratar isso, a gente tem psicólogos, até aqui na cidade tem psicólogos especializados nessa área, né? Então, o mecanismo psicológico é uma parte muito importante da função erétil. Além disso, como modulador da ereção, a gente tem o hormônio masculino, a testosterona. Então, a testosterona ela fica de fora coordenando a ereção. Uma testosterona baixa, mesmo com a testosterona baixa, o paciente consegue ter uma ereção, mas uma ereção de qualidade pior, né? Com a testosterona maior, com certeza a ereção vai ficar muito, muito melhor, né? Então, a testosterona é fácil de a gente identificar, né, no exame de sangue, e a partir dali a gente começa a tomar algumas atitudes para aumentar, né, a testosterona. E a gente tem um outro mecanismo muito importante, que é o mecanismo nervoso, que é a inervação dos corpos cavernosos. E aqui a gente tem uma doença que atua muito, que é a diabetes. Então, para as artérias abrirem e o sangue consiga entrar nos corpos cavernosos, a gente precisa de um sinal. E esse sinal é dado por uma terminação nervosa. A diabetes ela acaba desgastando essas terminações nervosas e impede que o sinal chegue lá. Então, o controle da diabetes, controle da dislipidemia, que a gente fala que é o colesterol elevado, controle da pressão, tudo isso vai acabar ajudando o paciente. O não tratamento pode afetar os rins, fazendo com que ele perca a sua principal funcionalidade, que é filtrar o sangue, o que faz com que pacientes venham a ter intervenções com uso de hemodiálise e, em casos mais graves, causar até a morte precoce. A gente tem que sempre pensar que a sobrevida do brasileiro aumentou muito, tá? Então, a longevidade aumentou, então tem muitos brasileiros com a tecnologia médica que vivem até mais do que 100 anos, então a nossa vida sexual vai se estender, né? Isso é invariável, tanto masculina quanto feminina. Entendendo esses mecanismos, a gente consegue atuar em todo tipo de paciente, desde uma medicação leve até uma medicação um pouco mais específica. Existem até injeções para o paciente ter relação sexual que não vão afetar outras partes do corpo, não vai ter efeito colateral, e até a cirurgia, né? Então existe cirurgia de prótese peniana, né, inflável, existe prótese maleável, né, de todos os tipos, e que vão permitir, né, o paciente ter uma vida sexual extremamente longa e ativa. Chega um ponto que a gente tem que o paciente consegue ter relação sexual, mas não pode ter. Ao sentir os principais sintomas, o médico precisa ser consultado o mais rápido possível, pois embora a hiperplasia de próstata seja um problema de saúde sério, ela pode ser curada.